Quando eu ouvi a palavra masking pela primeira vez, eu pensei que era só sobre usar máscaras de propósito. Mascarar parece uma palavra simples, mas esconde camadas profundas que quem é autista demora para perceber. No começo parece óbvio, é fingir ser normal, mas quando você mergulha, entende que é um mecanismo de defesa criado pelo próprio cérebro, muitas vezes de uma forma inconsciente. Então, por favor, fica até o final Explicar para vocês em 5 partes da melhor forma que eu consegui juntar para vocês. Então, muita gente deve se perguntar: tá, mas por que você se acha tão estranha? O doutor me perguntou, eu não soube explicar assim tão rápido e sob pressão algo que eu vim sentindo a minha vida toda e que eu vim tentando entender a minha vida toda. E é normal, as pessoas têm essa reação mesmo de que Nossa, você tá exagerando. Você nem é tão estranha assim. O de onde a gente tira essa ideia de que a gente é esquisito, então logo é autista. Por que você se acha tão diferente? parece que traz assim um certo ar de arrogância, fala, nossa, eu sou diferente. Mas como eu disse, é normal, eu não vou mentir que eu mesma, sendo neurodivergente, sinto esse desconforto quando alguém que eu achava que era normal diz que é autista ou TDA de repente. E sabe por que é muito humano? Nosso cérebro forma um mapa mental das pessoas, um mapa social de quem é como, tipo, fulano é assim. Então, quando alguém quebra essa imagem, depois de anos parecendo tão normal, dizendo que é autista, o cérebro leva um susto. É um desconforto real. Tipo, nossa, como assim eu errei? Eu não entendi essa pessoa direito? É um pequeno choque cognitivo. Mas quando eu paro para escutar, entender o contexto, reconhecer os sinais, o desconforto vira compreensão. Eu reorganizo o mapa e penso: Ah, sim, faz sentido. então eu vou explicar sobre o arquivo secreto. Desde muito cedo, desde muito crianças, a gente vai tendo micromomentos que apontam que a gente é esquisito e o nosso cérebro percebe esses momentos e fica procurando por mais provas de que você realmente é esquisito e que não era só da sua cabeça. Bem fundo no inconsciente, ele vai juntando essas provas e indicações de momentos, e é aí que nasce o masking, o mecanismo de defesa do seu cérebro. Quando eu estava tentando puxar coisas da minha memória enquanto eu estava estudando sobre o autismo, eu lembrei de uma coisa. Eu devia ter uns 13 anos. Eu estava na casa de praia da minha amiga com meus dois melhores amigos. Eles estavam no sofá sentados do meu lado conversando e eu estava deitada no sofá e eu estava balançando assim para frente e para trás. E aí eu lembro que do nada eles pararam de conversar e me perguntaram, rindo assim: nossa, o que você tá fazendo? Que medonho. Foi numa intenção normal, foi tipo um momento engraçado. Na hora eu só ri e falei: não sei o que eu tava fazendo. É doido perceber isso. Eu não lembro de nada do que a gente fez nesse dia. Eu lembro que a gente tava na praia, mas não lembro o que a gente fez antes, fez depois. Mas eu lembro que eu fiz exatamente o mesmo movimento depois, conscientemente, para analisar o que eu tinha feito. Aí eu fiquei pensando sobre isso e falei com o chat GPT. Aí ele falou: seu cérebro tá sempre coletando provas inconscientemente. Cada risadinha, cada olhar, cada correção, cada vez que alguém te chama de estranha, vira uma anotação silenciosa. Tipo, não faz isso, esconde aquilo, muda isso. Então, aquele momento bobo que eu fiz, aquele movimento de novo, era literalmente o meu cérebro lembrando aquilo que eu tinha feito para eu tentar lembrar de nunca mais fazer aquilo de novo. Isso que você fez foi esquisito. Aí eu fui contar para os meus amigos que eu tinha lembrado disso, e aí eles ficaram: nossa, que triste, né, que você tem lembranças assim meio triste com a gente. Mas não é que eu só lembro das coisas tristes. Tipo, eu sei que aconteceram muitas coisas legais, que eu me diverti, mas o chat GPT explica como que o nosso cérebro escolhe guardar as memórias de acordo com como está o seu emocional. Naquele momento não era tão importante salvar tão bem aquelas memórias boas,
porque eram memórias seguras. Ele prioriza por guardar essas memórias que podem te ajudar no futuro, te proteger no futuro. A máscara que faz você esconder tudo, que te faz esquisito. Então, como esse arquivo acaba ficando muito cheio de anotações, a máscara acaba deixando de ser uma opção, vira sobrevivência. Então, a primeira máscara que eu percebi foi quando eu estava lembrando das minhas paixões de infância. Eu tinha esquecido completamente que eu gostava de resgatar lagartas do milho e observar aranhas. Como eu disse no vídeo anterior, essas lembranças vieram quando eu já era adulta e de repente tudo começou a se encaixar e fazer sentido. Tipo, na época eu não sabia, mas não era só uma esquisitice, era uma forma do meu cérebro autista de se autorregular. É que parece estranho falar, nossa, o interesse de uma pessoa é regulador e acalmante. Parece um negócio esquisito, mas tipo, como eu senti isso na pele, então é uma forma do cérebro de se acalmar, encontrar curiosidade no mundo. Mas eu devo ter percebido que as pessoas achavam esquisito, que não era normal, e acabei escondendo. E aí, depois disso, eu lembro que eu comecei a gostar de Justin Bieber. Eu comprava um monte de pôster e eu tentava decorar as músicas, mas tipo, no fundo, eu acho que eu sabia que não era assim tão real, porque era muito mais uma questão de eu querer decorar a letra das músicas para eu não ser a tal poser que finge que gosta de alguma coisa, que tanto a minha amiga falava. Ela falava, não, eu não vou ser uma poser. Aí eu tentava decorar as músicas do Justin Bieber, era uma loucura. Pensando hoje, eu acho que a escolha do Justin Bieber foi porque eu achava que era o que as garotas normais da minha idade gostavam. Eu tava também numa brisa assim de que eu não gostava de ser asiática e queria parecer uma brasileira normal, algo assim. E aí logo depois disso eu mudei pro rock, porque sem perceber eu tava copiando a minha melhor amiga, porque eu entendi que seria muito mais maneiro ser mais parecida com ela, porque eu aprendia muito com ela. Coisas do tipo que, ai, não é legal, né? Você gostar do que todo mundo gosta. Então, até a individualidade era algo que eu deveria aprender. Eu achava que eu estava sendo individual e única, igual ela. Mas é engraçado, porque nada disso era consciente. Tipo, genuinamente eu achava que eu gostava, porque no fundo eu não sabia do que eu realmente gostava. Eu achava que eu gostava. Era um sentimento esquisito. Eu acho que é bem isso. A partir do momento que a máscara começa a surgir, você meio que começa a esquecer quem que você é, sabe? Porque você começa meio que só aprender coisas que você deve fazer, coisas que você tem que ser. Parte disso tudo, eu sei que sim, vem da minha infância, da forma que eu cresci, da minha história, tal, parte cultural, pais distantes. Eu aprendi desde cedo a não incomodar, não chamar atenção. E eu penso que talvez se eu soubesse antes, eu ainda seria esquisita, mas pelo menos eu não ia me sentir tão culpada por ser esquisita. Pelo menos eu ia saber por quê. Tipo, ah, eu sou esquisita por isso, tudo bem. Mas aí o problema é você, tipo, notar que você é esquisita e você não saber por quê e você ficar tentando descobrir por quê. E aí eu ficava tentando, não, é por isso, não, é por isso, não é por isso não explica tal, e isso não explica tal, e isso só explica até aqui, e isso só explica até aqui. Agora, com autismo, eu não queria ficar assim anunciando sem ter o meu diagnóstico no laudo. Eu me sinto confiante. Foi uma conexão muito profunda. E eu mesma sou a pessoa que mais desconfiou de tudo isso a princípio. Porque há muitos anos atrás, eu falei, nossa, eu sou esquisita, né? Será que é porque eu sou autista? Aí eu peguei para ver um pouco sobre autismo e tal. Eu pensei, ai, não, eu acho que não tem nada a ver comigo, porque os autistas são esquisitos, mas eles também são muito inteligentes. E eu só sou esquisita mesmo. Aí, muitos anos depois, só para confirmar mesmo, eu assisti a série lá do Atypical e eu fiquei, não tem nada a ver comigo mesmo. O que eles retratam lá na série é um autismo assim num nível que é o que todo mundo espera, né? Quando fala, é autista, aquela pessoa que grita quando tá sobrecarregado em público, algo assim. Mas enfim, eu percebi que muita coisa que eu vivia, eu simplesmente tava
tendo exatamente esse negócio de sobrecarga, só que eu não sabia, sabe? Eu só não sabia o que estava acontecendo, só que aconteceu. Só que eu não sabia explicar o que era, eu só senti. Tinha que ir, sei lá, pro banco, fazer alguma coisa, aí eu tinha que ficar na fila, nunca tinha ido no banco, aí eu lembro que começou a ficar tudo escuro, tive que sentar, porque eu acho que, sei lá, é aquele negócio de, acho que foi tipo uma sobrecarga sensorial. Gente, eu fugi da parte que eu tava contando, saí e fugi totalmente. Deixa eu voltar. 4. Aprendendo a mascarar com o meu pai. Bom, talvez você já saiba ou você já tenha ouvido falar que, né, os autistas têm pouca expressão facial. Algumas pessoas até comentam que as minhas expressões, caretas, são diferentes ou engraçadas. Mas é muito comum que os autistas tentem usar ferramentas para se socializar, se comunicar melhor. Então é uma coisa normal que os autistas normalmente têm que fazer, tipo treinar, praticar, sorrir na hora certa, levantar as sobrancelhas para demonstrar tal emoção. Com o tempo vira uma caixinha de ferramentas. Mas aí eu fiquei, nossa, por que as caretas do meu pai é tão assim esquisita, né? E eu sempre soube no fundo que eu aprendi a fazer essas caretas com meu pai. E que nem eu falei, desde muito nova ele sempre tentava ensinar as técnicas que funcionava para ele. Uma das coisas que eu lembro que ele ficava repetindo quando eu era criança era que eu tinha que fazer caras expressivas para demonstrar emoção. Ficava falando que eu tinha que falar cantando. Com entonações de voz diferentes. Eu achava bem esquisito e bem chato, eu não entendia na época. Mas hoje faz sentido. E aí eu tinha perguntado para ele, agora adulto, ele falou que justamente fez teatro porque quando ele era mais jovem, ele simplesmente tinha muito pouca expressão facial, que ele tinha o rosto totalmente apático e que ele fez teatro para aprender a se expressar melhor. E faz sentido, né? Era meio que ele tentando buscar ferramentas que funcionasse para ele. É que a gente hoje tem vídeos, né? Ele na época teve que procurar fazer um teatro. E eu via claramente como ele se transformava na frente das pessoas. De repente ele tava caladão lá, mó sério, de repente, puf! Parecia mágica, o rosto dele cheio de expressão, cheio de vida. As pessoas ficavam sempre falando o quanto ele era carismático e engraçado, mas no fundo eu sabia que não era só aquilo que eles estavam vendo. Em casa ele era quieto, retraído, muitas vezes nem respondia, era muito estranho, às vezes nem parecia que ele era o meu pai. Mas analisando melhor, tinha muito mais a ver com recarregamento de energia, porque ficar mascarando, expressando, fazendo expressão facial o dia inteiro realmente esgota a nossa energia mental e a gente depois fica meio que assim. E quando ele estava recarregado, ele era o melhor pai do mundo, do nada. Eu lembro quando ele lia histórias de princesa com aquela voz exagerada e aquelas caras exageradas que ele fazia. Ele falava, que não sei o que, joga as suas tranças. E eu achava super emocionante. Então, como eu admirava muito também isso e sempre ouvia as pessoas falando como ele era divertido e as caretas bestas que ele fazia, eu acabei aprendendo isso inconscientemente. Meio que guardei e virou uma das minhas ferramentas também. A parte triste é que quando eu fui tentar falar com ele sobre essas coisas de autismo, ele nega totalmente. Ele fala, não, eu não sou autista, eu tenho só TDA. Mas muita culpa disso, creio eu, que é porque ele associa o autismo com falta de inteligência, né? Alguma coisa assim. É normal, muita gente ainda tem aquela ideia ultrapassada do que é o autismo. Se eu não tivesse achado que eu tinha, eu nunca ia parar para ver, porque eu achei que também não conhecia ninguém que tinha, então nunca parei para ter curiosidade. Enfim, por isso que eu falo que a máscara não é uma coisa que a gente decide fazer, é uma coisa que a gente meio que aprende sem querer já desde pequeno, sem perceber. 5. Testando máscaras na faculdade. Para mim socializar nunca foi assim natural, sempre foi um projeto. Quando eu mudei de curso, não era simplesmente só para aprender uma matéria nova.
Era uma nova forma para eu me reinventar, para eu treinar como ser mais extrovertida, para eu aplicar as coisas que eu tinha aprendido. Era como se fosse difícil para eu mudar a minha máscara enquanto eu estava no mesmo curso com as mesmas pessoas. Então eu precisava de tipo um novo começo para eu me reinventar. Falar, não, eu não quero mais ser uma pessoa tímida, então eu vou mudar de curso e lá eu vou ser essa nova pessoa que eu tô querendo ser. E era um projeto mesmo. Eu estudava habilidades sociais como pessoas normais estudam matemática. Praticava olhar nos olhos, sorrir na hora certa, fazer pergunta de volta, tipo, nem isso eu sabia fazer sozinha sem ter estudado. Quando uma pessoa faz uma pergunta para você, você faz a pergunta de volta para ela, tipo, e você? Para continuar a conversa, sabe? E, tipo, eu tive que estudar isso, tipo, como elogiar sinceramente uma pessoa. Para mim era como construir um roteiro. E no fundo eu sentia um pouco de vergonha disso, porque eu sabia que a maioria das pessoas não precisa estudar essas coisas para saber como que faz essas coisas básicas. Elas simplesmente fazem. Mas mesmo assim eu decidi ser vulnerável e ensinar as coisas que eu tinha aprendido no meu canal, tipo na esperança de que alguém pudesse se beneficiar daquelas coisas. Mas só agora que eu fui perceber que esse vídeo de timidez que eu fiz, na verdade se encaixa muito mais com masking, desmascaramento autista, que eu falo muito sobre isso de diferentes máscaras para diferentes pessoas, saber quem você é debaixo dessas máscaras, o medo de ser esquisito e você criar essa máscara por ser esquisito, coisas de leitura corporal, olhar no olho. Então hoje faz muito sentido. É meio que um alívio, sabe? Meio que saiu essa vergonhinha, porque eu entendi que, tipo, não é que eu tô quebrada, é um processamento diferente só. Existem outras pessoas que passam exatamente por isso, exatamente isso. E isso é um grande alívio, falar, nossa, isso daí tem um nome. Outra coisa que eu me peguei perguntando também é que se essas expressões faciais eu aprendi a princípio como uma ferramenta para me comunicar melhor, é uma máscara. Isso quer dizer que é falsa? Quer dizer que eu estou atuando? Mas hoje eu entendo melhor. Mesmo que elas começaram como uma ferramenta, elas viraram parte de mim. Se tornou algo meio automático, meio que faz parte da forma de como eu existo no mundo. É como se o masking fosse uma roupa que a gente precisou usar para se proteger. Então é como se alguma dessas roupas acabassem ficando costuradas na nossa pele. Então não é só sobre tirar todas as máscaras, é sobre entender quais ainda servem e quais estão apertando. E aí a gente consegue escolher com consciência como a gente quer se adaptar, mas sem se apagar no processo. Enfim, o mais importante de tudo é esse ponto de virada dentro aqui de mim. Antes eu vivia num estado permanente que eu preciso parecer normal. Isso é exaustivo, é a essência do masking. Mas agora, finalmente, depois de estudar, entender, analisar e muito autoconhecimento e finalmente me enxergar dentro do espectro. Tipo, eu não tô só querendo inventar desculpa. Eu fiz uma autoinvestigação enorme, descartei muitas possibilidades. Eu fui a primeira a me perguntar: será que não é só traumas de infância e pode estar se confundindo? Será que não é por causa das diferenças de cultura? Gente, eu analisei com cuidado, tá? E que nem eu falei, eu quero sim ter um diagnóstico profissional, vou estar indo atrás disso assim que eu conseguir. Como eu falei, eu ainda tô na correria, né, cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, mas principalmente tentando cuidar melhor da minha saúde mental, agora que eu finalmente estou me entendendo, a mesma sensação de ter concluído aquela missão interna de finalmente postar o meu primeiro vídeo no canal, depois de 10 anos sonhando e querendo postar a droga do vídeo e não postando, é a mesma sensação de quando eu consegui mudar de curso, me expor sem nenhuma âncora para poder falar por mim e eu consegui falar por mim mesma. É a mesma sensação, tipo, era a minha missão interna de entender por que raios que eu sou esquisita.
E eu não tô nem aí se vocês não acreditam ou não, porque que nem eu disse, principalmente as mulheres são as rainhas do mascaramento. Elas são muito boas em mascarar e fingir que são normais. Esse sentimento de que eu não tô mais sozinha, descobrir o autismo me deu palavras para coisas que antes eram muito vergonhosas. Enfim, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu queria muito compartilhar com vocês todos esses turbilhão de pensamento. Na verdade, isso era só uma parte dos meus pensamentos. Às vezes eu fico muito maluca. Eu vou deixar pro próximo vídeo. Agora, não esquece de dar um like se você achou informativo, você aprendeu alguma coisa bacana, você achou bacana. Deixa o like, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo e comenta alguma coisa, comenta o que você achou, se você já sabia de tudo isso sobre o autismo, se você já tinha ouvido falar, se você só sabia sobre o antigo autismo, sobre, sabe, antes de 2013, ou se você já sabia de todas essas atualizações maneiras. Muito obrigada por assistir o vídeo e até a próxima!